Fala, meu povo, bem-vindos a mais uma Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 44º episódio com o tema Você perde tudo que não cuida, inclusive você mesmo. Então, eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje, que ele traz muitas reflexões sobre o autocuidado, principalmente, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente não zela, que a gente não cultiva, acaba de fato morrendo, acaba de fato que a gente perde. Então a gente precisa aprender cada vez mais a cultivar e a cuidar tudo aquilo que é importante para nós. Então eu quero pedir a você, se você ainda não segue o canal, que você siga o canal, que ao final curta, comente, compartilhe nas suas redes sociais para que a gente possa alcançar mais pessoas. Então eu quero começar perguntando: você sabe, tem claro dentro de si o que é importante para você? Você consegue observar de tudo que está ao seu redor, das pessoas que estão ao seu redor? Quem são as pessoas que verdadeiramente importam para você? Ou quais são as coisas que verdadeiramente importam para você? Você consegue ter isso claro, nítido, né? O que é que você vai continuar zelando e cuidando para que você não venha a perder? Quais são as relações, quais são as pessoas que são extremamente importantes para você e que você vai precisar ter esse zelo, ter esse cuidado, ter esse amor, depositar tempo, né? Para que essas relações elas floresçam, para que essas relações deem fruto, para que essas relações durem cada vez mais, né? Então a gente só consegue zelar e cuidar daquilo que de fato é importante para nós. Porque se não for, a gente vai levar de qualquer jeito, de qualquer forma, sem dar tanta atenção, sem dar tanto cuidado, já que é alguém que não tem um grau de importância muito grande para a gente. E a gente não pode deixar de esquecer também de cuidar de nós mesmos, né? De ter esse zelo, esse cuidado, esse auto-amor consigo mesmo. E para hoje eu não iria abordar esse tema. É muito interessante que eu estava com um tema muito claro para essa semana, sabe? Muito o roteiro praticamente montado, sendo que eu percebi que talvez não fosse o momento ideal para abordar sobre o tema, né? Inclusive tem relação com todo esse debate, né? Que está aí da questão do fim da jornada de 6 por 1, que de fato é desumana e que tem essa relação com o trabalho, o tema que seria abordado hoje. Mas eu disse que pensei, refleti direitinho, é algo que eu quero abordar ainda nessa temporada, ou seja, ainda esse ano, mas eu vou deixar lá para dezembro, né? Vou deixar um pouquinho mais para frente e com certeza irei abordar. Tem muitas reflexões interessantes sobre isso, né? Porque a gente é muito mais do que nosso trabalho. Então, muito em breve a gente vai estar abordando sobre isso. Mas voltando, né, para o que a gente vai abordar hoje, você consegue saber o que é que você não gostaria, em hipótese alguma, abrir mão na sua vida, né? Então, se você tem claro dentro de si esse tipo de questão, então você sabe que para que você não perca, você vai precisar ter cuidado, ter zelo, depositar tempo, né? E cuidar dessa relação, cuidar dessas coisas que importam para você, porque senão, de fato, você pode vir a acabar a perder algum dia. Lembrando que quando se trata, né, das relações humanas, a gente nunca tem garantia sobre nada. A gente não tem garantia nenhuma de que, por mais que a gente dê o nosso máximo, o outro vai escolher permanecer na nossa vida. Mas quando a gente fala nesse sentido do zelo e do cuidado, não é sobre o outro, é sobre aquilo que compete a mim, é sobre aquilo que está nas minhas mãos, né? O que é que eu posso fazer para que essas relações elas durem o máximo de tempo possível, para que eu olhe para aquelas pessoas ou para aquelas relações e eu consiga estar realizado, sabe? Estar satisfeito porque eu tenho cuidado, eu tenho tido zelo, eu tenho feito tudo que está ao meu alcance. Então é sobre a gente estar em paz com a gente mesmo, sabe? De cuidar. E às vezes as nossas demandas
principalmente profissionais, né, e para quem estuda, faz faculdade, que também é uma demanda muito grande, às vezes são tão grandes, são cargas tão pesadas que a gente acaba não tendo tempo mesmo de cuidar o tanto que a gente gostaria das nossas relações pessoais, né? Sejam relações familiares, sejam relações amorosas, sejam relações de amizade. Inclusive, é interessante que me vem até a mente agora, que é algo que eu não havia pensado, né? Quantas vezes a gente deixa, né, ou deixou ao longo da vida estar, de estar presente em momentos importantes das pessoas que a gente ama. Isso me vem muito à mente uma fase da minha vida, sabe, que eu trabalhei em uma lanchonete, porque no período que eu trabalhava na lanchonete era justamente esse período noturno, né, que ia de 4 à meia-noite, 4 horas da tarde até meia-noite, e os finais de semana. Então, às vezes tinha uma festividade, tinha um aniversário, tinha algo que era importante para as pessoas que eu amo e eu não podia estar presente porque eu estaria trabalhando. E quão difícil isso é, sabe? A gente querer estar perto, querer estar presente, querer estar junto e não poder. E muitas vezes a gente vive essa realidade até pelo fato de distância também, porque não moramos na mesma cidade, às vezes é um evento familiar que vai estar no interior. Inclusive, próxima segunda é o aniversário da minha avó, né? Então, por cair numa segunda-feira, eu não vou poder estar presente, né? Vou estar trabalhando, né? E ela mora lá em Surubim, eu moro aqui em Recife. E tem tantos e tantos outros momentos, né, que a gente, ao longo da vida, quer estar junto, quer estar presente e a gente não consegue. E a gente também precisa tranquilizar o nosso coração no aspecto de a gente faz aquilo que está ao nosso alcance, né? E quando a gente fala sobre esse cuidado, sobre esse zelo, é sobre o que está ao meu alcance, o que é que eu posso, diante da minha realidade, fazer, o que é que eu consigo fazer, né? Eu acho que também não adianta a gente estar se cobrando excessivamente quando tem coisas que vão além do nosso alcance, que a gente não, de fato, não consegue fazer, de fato, não consegue estar presente em determinadas situações, não é isso? Mas do outro entender a importância que tem na nossa vida, que tem no nosso coração, porque isso a gente faz, né? Inclusive através de uma mensagem, né? Através de um áudio, de uma ligação, né? Quão difícil, né? Veio até na mente agora. Hoje em dia tem sido acontecer essas ligações, né? A gente receber ou ligar para alguém. Semana passada, até conversando com uma amiga, era uma conversa bem despretensiosa, só para compartilhar algumas coisas. Quando eu vi, já estava numa ligação de 1 hora e 3 minutos. Eu, amiga, eu preciso cuidar, não sei o que lá, vamos embora, sabe? E a gente, quando começa a partilhar, a gente tem tanta coisa, né, para conversar, que a gente não percebe nem o tempo passando. E eu sou esse tipo de pessoa, quando faço ligação, se deixar, eu passo hora, sabe? Porque a gente tem coisas para compartilhar e a gente realmente gosta de fazer isso com as pessoas que importam, né? E aí você gasta seu tempo e sua energia com as coisas e com as pessoas que você ama. Você tem dedicado esse tempo que você gostaria, que você tem disponível, sabe, essa energia, né? Às vezes a gente perde energia e perde tempo com coisas tão superficiais, tão supérfluas, com pessoas que não têm um mínimo de importância na nossa vida, sabe? Que não acrescentam em absolutamente nada e é um tempo que a gente poderia estar aproveitando de uma outra forma ou aproveitando com outras pessoas que realmente importam para nós. E às vezes a gente deixa de estar cuidando e direcionando a nossa vida para as coisas que importam e fica perdendo tempo com essas superficialidades ou com essas relações que pouco acrescentam na nossa vida. E a gente tem que ser honesto em relação a isso, né? Eu acho que a gente tem que compreender quando é que a gente está agindo dessa forma. Ou de, eu acho que principalmente celular hoje em dia, da mesma forma que ele traz muitos benefícios, se a gente não souber administrar bem o nosso tempo, ele também
nos prejudica e prejudica as nossas relações, né? Porque quantas e quantas vezes a gente não vê nos restaurantes as pessoas, ao invés de estarem se confraternizando, né? Se estarem interagindo, conversando, compartilhando ali histórias e risadas, as pessoas estão cada uma no seu celular, uma no seu mundo, de fato ali só corpo presente, não estão interagindo entre si. Então a gente acaba perdendo tempo com coisas que podem até importar, mas não é o momento ideal, sabe? Talvez seja algo importante, alguém importante, mas a gente está tendo a oportunidade de estar com aquelas pessoas naquele momento, né? Então aproveite aquele momento com aquelas pessoas, né? Que todo mundo disponibilizou do seu tempo, da sua rotina, saiu de casa para estar ali, né? E a gente acaba realmente não aproveitando. E aí também vem uma outra pergunta: você tem tempo para você? Porque quando a gente fala em cuidar, inclusive cuidar de nós mesmos, a gente também precisa ter esse tempo para nós. Fazer coisas que a gente gosta, descansar, praticar exercício físico, viajar, né? Enfim, ter cuidados com a pele, com o corpo, né? Qualquer coisa que seja. Mas é um tempo para você, um tempo seu, você fazer algo que você goste. Escutar uma música, assistir um filme, uma série, sabe? A gente tá tão corrido com tudo que às vezes a gente lê um livro. Minha gente, eu adoro ler livro, gostaria muito de ter mais tempo para fazer isso. Mas realmente a rotina é puxada, sabe? Eu acabo não conseguindo dedicar o tempo que eu gostaria a esse tipo de atividade. E aí a gente vai gastando tempo com tantas coisas, inclusive com redes sociais, e não tem esse tempo para si mesmo, sabe? Para se oferecer algo. Ir no cinema, fazer um passeio, uma caminhada, qualquer coisa que seja, que para você vai representar, vai significar ter autocuidado, se oferecer alguma coisa agradável, alguma coisa que você goste, um momento seu, né? E aí a gente fala, eu acho que casa muito isso também com a solitude, né? É o fato de você estar bem consigo mesmo. E quantas pessoas a gente não conhece que não consegue trabalhar esse tipo de coisa, que não consegue encontrar essa felicidade usufruindo da própria companhia, né? Se precisa estar com alguém, precisa ter outras pessoas no ambiente, só sai se for com alguém, enfim. Todas essas coisas, uma certa até dependência, né? Não aprendeu, ou a vida não ensinou, ou não teve oportunidade suficiente para trabalhar isso, né? Eu acho que também vai muito da nossa realidade, de o que a vida me apresentou, quais situações ela cobrou de mim que me permitissem ou não que eu desenvolvesse esse tipo de habilidade, né? Esse tipo de coisa. Porque para mim eu acho que a vida me cobrou isso e hoje em dia eu vejo muito mais claramente em muitos momentos, sabe? De eu compreender de que era necessário eu aprender a ser sozinho antes de eu aprender a ser com o outro, sabe? Então é algo que eu desenvolvi tão bem, graças a Deus e graças a mim também, né? Porque eu acho que a gente tem que estar aberto. Se a gente não tiver aberto, a vida pode apresentar 1 milhão de vezes a mesma situação, que a gente vai agir 1 milhão de vezes da mesma forma. Então eu fui aprendendo com esses desafios que a vida me apresentou, sabe? E aí eu fui desenvolvendo esse tipo de habilidade de aprender a ser sozinho e de estar bem com isso, sabe? Então eu gosto de ter momentos comigo mesmo. Eu gosto de, depois de um dia mega estressante de trabalho, chegar na minha casa e não olhar para a cara de ninguém, sabe? E aí eu vejo que isso, a minha realidade, ela me permite fazer isso, mas ao mesmo tempo, a realidade de outras pessoas podem não permitir, né? Por exemplo, se você é casado, se você tem filhos, então é mais difícil você trabalhar isso, sabe? Ter esses momentos consigo mesmo, porque a demanda da vida, da sua rotina, da sua realidade é completamente diferente da minha. Eu sou solteiro, eu moro só. Então eu posso trabalhar muitas questões
da solitude por essa realidade, sabe? E aí a gente também precisa se perguntar: você está cuidando, você tem cuidado das suas relações, dos seus relacionamentos, sejam eles familiares, de amizade, amorosos, né? Você tem zelado, você tem cuidado por essas relações, porque se você não cuida, se você não zela, infelizmente a tendência é que você venha a perder essas relações, que você venha a perder elas na sua vida, né? Até porque se você não demanda esforço, não demanda tempo, energia, cuidado e zelo, o outro vai perceber isso. E provavelmente ele vai perceber que aquele é um espaço, aquele é um lugar que não lhe cabe. Então ele simplesmente vai sair ali da sua vida porque ele vê que você não está dentro o suficiente da relação, se doando o suficiente para a relação, zelando, cuidando, sabe? E eu acho que o correto é a gente de fato fazer isso, quando a gente percebe que tem alguém que não preza, que não zela pela nossa relação que a gente construiu com aquela pessoa, cabe a gente se retirar de fato, sabe? E isso em qualquer tipo de relação, seja relação familiar, seja relação amorosa, seja relação de amizade. Então, às vezes a gente tem uma certa dificuldade em entender que tem pessoas que vão chegar e vão sair da nossa vida, sabe? E isso de forma muito natural, até porque a gente muda com o tempo, o outro muda. Então, pode chegar algum ponto da vida que um dos lados perceba que já não tem mais tanta afinidade, tanta coisa em comum com aquela outra pessoa e ela diz: tá, para aquela fase da minha vida fez sentido, hoje em dia não faz mais. Então a pessoa rompe, sai. E assim, rompe e sai é tipo, vai se distanciando, não necessariamente vai chegar. Ai, não vou mais falar com você, não sei o que lá. Você vai percebendo que vai havendo um distanciamento natural, até que chega um ponto que você percebe que realmente chegou ao fim, né? E você tem cuidado também desse relacionamento que você tem com você mesmo, sabe? Você tem se oferecido o seu melhor, porque eu acho que é muito disso. Às vezes a gente, e eu acho principalmente para quem teve ou tem uma vivência religiosa, né? A gente sempre vê muito a nossa vida pautada no outro, né? De se doar para o outro, de cuidar do outro, de ajudar o outro, né? E eu não estou dizendo que isso está errado, mas eu vejo que é o que a gente aprende muito na igreja. E aí pouco nos é ensinado sobre a gente olhar e cuidar também da gente, sabe? E às vezes as pessoas têm dificuldade de, de ver que não está num relacionamento saudável porque ela desenvolveu tão pouco a questão do amor próprio, sabe? A concepção dela de amor é tão baixa, é tão pequena, que qualquer migalha que o outro oferece, para ela, ela já enxerga como amor. E quando você trabalha a questão do amor próprio, quando você compreende o seu valor, né? Você vai perceber que, tipo, ai, é tão pouco que o outro está oferecendo, sabe? Para mim, isso não é suficiente. Então, eu acredito que seja mais fácil da gente sair de algumas relações quando a gente percebe esse tipo de coisa. A gente tem amor próprio e a gente percebe que o que o outro está oferecendo é muito pouco, não é suficiente para nós. Então, a gente diz: tá, não quero, é pouco, né? E vou me retirar. E aí a gente tem que também entender essa questão de desapegar, né? E deixar para trás. Tem até aquele episódio, né, que eu abordei do deixar a mala mais leve para a viagem, que era justamente a gente às vezes carrega muito peso, muita bagagem durante a nossa jornada, que só está fazendo volume na nossa vida, na nossa mala, não há mais necessidade de carregar. Então a gente tem que trabalhar também a questão do desapego, inclusive nas relações pessoais. Tem gente que não tem mais por que a gente levar na nossa vida de fato, sabe? Já é uma pessoa que não acrescenta, já é uma pessoa que você não admira mais tanto, sabe? Já é uma pessoa que você percebe que não tem mais tanta coisa em comum.
Então a gente precisa também desapegar desses tipos de relação que de fato só traz peso e carga para nossa vida, para nossa caminhada, para nossa jornada, e aí encerrar, né? Dizer, tá, ok, é o momento de encerrar, essa relação já não faz mais sentido, e aí existem vários tipos de relação, não só relação amorosa, que a gente pode perceber isso, inclusive relações profissionais, né? Às vezes tem ambientes profissionais que o máximo que a gente tem que ter com determinadas pessoas é uma relação de educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, tratar bem com educação, mas não ter intimidade, né, com a pessoa, porque você percebe que os princípios e os valores da pessoa não são tão positivos quanto você acredita ou, não, ou de acordo com as suas concepções, né? E aí você tem uma relação respeitosa, mas não tem uma relação de intimidade, e aí também cabe essa questão desse desapego, né? De não querer aquela relação para a sua vida. E vem um grande desafio para nós, quanto seres humanos, né? Que é o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Que eu acho que é o desafio, o grande desafio da vida humana, sabe? Da vida adulta, no caso. Ter esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, porque a gente está sempre buscando crescer e evoluir profissionalmente falando, né? Mas que por diversas vezes esse excesso de sobrecarga, esse excesso de trabalho afeta a nossa vida pessoal. A gente às vezes dá conta da vida profissional, mas ao mesmo tempo a gente vai deixando a nossa vida pessoal de lado. E é difícil alcançar esse equilíbrio, né? Principalmente diante da jornada de trabalho pesadíssima que nós brasileiros costumamos ter. Então, imagine para quem tem filhos, para quem é casado, né, que tem uma demanda maior ainda. Então, depois de um dia exaustivo de trabalho, quando chega em casa, tem várias outras demandas, né? E às vezes a pessoa sente que não está dando conta suficiente, né? E às vezes é só criado por ou um pai, ou uma mãe, ou um avô, uma avó, um parente, né? A gente teve uma apresentação do TCF, que é o Trabalho de Conclusão do Ensino Fundamental, e um dos grupos que eu fui responsável na minha turma abordou essa questão do diálogo familiar, né? Diálogo entre pais ou responsáveis com seus filhos. E aí entrevistou algumas pessoas e uma das pessoas relatou, né? Inclusive foi uma mulher, inclusive ela relatou que assim ela se achava presente na vida dos filhos, mas que ela relatou que trabalhava muito, né? Era o dia todo, final de semana, só folgava uma vez na semana. Então, provavelmente pode ter momentos que os filhos necessitem e precisem da presença dela, né, ali em determinados momentos ou situações e ela não consiga se fazer presente por conta da demanda do trabalho. Então é difícil, sabe? Ela disse que era sozinha, ela para dar conta de tudo. Então, quanto que ela não precisa sacrificar da própria vida para conseguir oferecer o básico, né, para os seus filhos. Então é a realidade de muitos brasileiros, né? E a gente não tem facilidade de realmente ter equilíbrio nessa entre a vida pessoal e a vida profissional, né? E a gente precisa também cuidar da nossa saúde mental, né, de estar bem em relação à nossa mente, estar equilibrado, conseguir administrar as nossas emoções, conseguir administrar a nossa rotina, o nosso dia a dia, as nossas relações, conseguir administrar tudo, né, que é um grande desafio. E a gente precisa buscar ter esse equilíbrio, que não é fácil, né? É um equilíbrio bastante desafiador. E essa saúde mental, ela requer um olhar especial, porque quando nós não conseguimos estar mentalmente saudáveis, normalmente isso reflete no nosso corpo. O nosso corpo dá sinais de que a nossa mente não está bem, sabe? E aí a gente precisa cuidar e, se necessário, buscar a ajuda de um profissional, né? Um psicólogo, fazer terapia, tudo mais. É muito bom. Eu acho que acrescenta muito
para o nosso crescimento pessoal, sabe? Muito, muito eu fiz e realmente me, me transformou, me fez um novo homem, sabe? Eu sou muito grato, porque foi uma virada de chave na minha vida, ter feito terapia. E a gente precisa ter propósito na vida, saber onde quer chegar, alimentar o sentimento de gratidão, sabe? Eu acho que esse cuidado também está relacionado com isso, porque a gente direciona a nossa vida no sentido que a gente quer, que a gente gostaria, que vai nos fazer bem, que vai nos fazer feliz. Isso também é autocuidado. Então, que a gente tenha muita sabedoria na hora de tomar algumas decisões, decisões sábias, sabe? Para que lá na frente a gente colha exatamente os frutos que a gente deseja. Isso é muito importante. E aí vem um ponto extremamente especial é que eu sinto a vida me desafiando nesse aspecto, sabe? A importância de se desconectar. Eu tenho buscado usar cada vez menos rede social, sabe? Eu acho que me faz bem. Eu já tive experiências de recesso, de férias, né? De me desconectar, no caso, não fazer postagem nenhuma ou usar o menos possível a rede social. E foram experiências muito positivas, muito saudáveis, sabe? É algo que eu pretendo fazer novamente, com certeza. E eu tô sentindo essa necessidade de pausar, sabe? De me desconectar. Por isso mesmo que nós não teremos episódios do podcast no mês de janeiro, no mês de férias. Eu realmente vou precisar tirar esse tempo para mim, sabe? Eu acho que vai me fazer bem. A gente tem que entender, isso também é autocuidado, sabe? Isso também é zelar, sabe? Pelo nosso bem-estar. Então eu sinto que eu estou numa fase que eu estou desejando e necessitando dessa pausa, de me desconectar um pouco, sabe? De olhar mais para dentro, de me centrar em mim mesmo. Então, por uma questão de ouvir o meu interior, sabe? De me escutar, de respeitar o meu tempo, o meu espaço e os meus limites, eu realmente vou dar essa pausa no mês de janeiro, mas na primeira semana de fevereiro a gente retoma. Então vou encerrar o episódio 50 em dezembro e aí em janeiro a gente dá aquela pausa de férias. Merecidamente estou contando os dias, precisando muito, sabe? Fisicamente eu estou exausto, real. É, Inclusive dei umas pausas até do CrossFit, passei 2 semanas sem ir, tentando reorganizar minha mente, reorganizar meu coração, sabe? Entender coisas que estão passando aqui dentro que eu preciso ouvir e respeitar, para que eu me encontre comigo mesmo, para que eu volte da melhor forma possível. E espero realmente que esse tempo me faça muito bem, sabe? Que a gente volte aí muito revigorado. Eu acho que férias ela tem esse propósito, sabe? Eu vou sentir falta, eu tenho plena convicção disso, eu sei disso. Mas a gente precisa respeitar os nossos limites, sabe? A gente precisa nos ouvir, cuidar, zelar do nosso coração, do nosso interior também é isso. É às vezes a gente dizer não a nós mesmos, às nossas vontades, sabe? E respeitar aquilo que a gente sente que precisa fazer. Então, nesse momento, eu estou de fato precisando de pausa e aí eu vou fazer isso. Inclusive, eu agradeço a compreensão de vocês. Para quem acompanha semanalmente, eu sei que vai sentir um pouquinho de falta, mas a gente retoma, viu? Eu também vou sentir falta, mas vai ser saudável, vai ser necessário. Eu preciso dessa pausa. E provavelmente, inclusive, vai se tornar tema do podcast depois de eu ter feito essa pausa, né? Eu acho que é muito interessante o quanto que as coisas muitas vezes vão se conectando sem a gente nem ao menos planejar. Então, eu acredito muito do toque de Deus na minha vida, sabe? De direcionar, de fazer
as coisas acontecerem num sentido que eu vá encontrar propósito e vai encontrar uma razão de ter acontecido determinadas coisas lá na frente. Então, é isso que eu vou fazer. Dar essa pausa para que lá na frente eu encontre as respostas necessárias, sabe? Vai fazer bem. E aqui eu quero deixar muito como mensagem final, né? Já que é sobre a gente cuidar para não perder, inclusive a gente não se perder, essa questão da gente regar o nosso interior. Tudo que a gente zela, tudo que a gente cuida, sabe, dura, permanece, fica vivo. Então, que a gente aprenda a regar cada vez mais o nosso interior, sabe? Regar as nossas relações com as pessoas que amamos é extremamente importante, mas também não deixar de se cuidar também é importante. Então, que a gente possa cuidar do nosso interior, zelar as nossas necessidades, sabe? Respeitar o nosso tempo, o nosso espaço, os nossos limites. Eu acho que quanto mais a gente cuida de nós mesmos, a vida vai entendendo esses sinais e vai nos apresentando pessoas que vão exatamente compreender esses espaços, que não vão chegar querendo invadir, desrespeitar esse espaço e esses limites que nós impomos para nós. Nós aprendemos a trabalhar dentro de nós e assim, e quando chega, chega para acrescentar, chega para oferecer o melhor, chega para construir junto, sabe? Chega de forma respeitosa. Então, eu acredito realmente que a gente, quanto mais a gente se oferece amor, mais a vida nos apresenta pessoas que vão também oferecer amor, sabe? E a gente vai oferecer amor à medida que for recíproco, nas relações que forem recíprocas. E se oferecer amor é também se retirar dos lugares que não é oferecido, que não é respeitado, que não é cuidado, que não é zelado. Então, quando a gente percebe que está em lugares que não nos cabem, em relações que não nos cabem, se cuidar e se oferecer amor também é sair, se retirar desses lugares, né? Então, não se perca. E como não se perder? Não aceite menos do que você merece. E não aceite menos do que você merece, inclusive de você próprio, de você mesmo. Se cobre para você se oferecer o seu melhor, sabe? Agora se cobre de forma saudável, né? Não de forma que você vá se sobrecarregar. Dentro dos seus limites, da sua realidade, se cobre a não aceitar menos do que você merece. Diga, eu sei que eu mereço mais, eu vou em busca do mais, sabe? Aquela frase do antes só do que mal acompanhado, ela é real, ela é verdadeira. Porque se o outro chega na nossa vida e não acrescenta e não nos ajuda a crescer e evoluir, então não permita que o outro permaneça na sua vida, sabe? E olhe para dentro de você, regue o seu interior, regue as suas qualidades, as suas convicções, os seus valores, os seus princípios, para que você possa se olhar no espelho e ter orgulho do que está vendo, para que você possa ter orgulho das escolhas que está fazendo, para que você sinta que nas relações que são importantes para você e as pessoas que são importantes para você, você está fazendo aquilo que está ao seu alcance. Você está zelando e está cuidando para não perder, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente zela, que a gente cuida, que a gente rega, a tendência é durar cada vez mais. Então, que a gente faça tudo que está ao nosso alcance, sabe? E que a gente busque esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, para que a gente não saia perdendo de nenhum dos dois lados. Espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você. Quero agradecer mais uma vez a sua companhia. Se você ainda não segue o canal, peço que siga, curta o episódio de hoje, comente, compartilhe. Muito obrigado pela companhia. Abraços e até a próxima.